Pessoal, como eu havia prometido para vocês fazer esse vídeo rápido aqui, até me desculpem aí que eu não tenho tantos recursos para fazer um vídeo melhor, mas eu acredito que isso aqui vai adiantar, vai melhorar o entendimento de vocês e é mais uma forma de vocês terem contato com a matéria. Então, na última aula, só lembrando aqui da questão dos sinos de bordo, se a prova explorar, ela vai sempre colocar esse lado aqui. Ou então, se ela jogar, no enunciado vier essa parte aqui, é simples. Lembrem-se, na segunda meia hora do quarto, se você pegar 2 dividido por 2, vai ter 1. Então vai ser uma batida dupla, certo? E aí você vai ver na quarta, nos números pares, certo? Segunda, quarta, sexta e oitava. Dividiu, você vai encontrar o resultado da questão, certo? 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3, 8 por 2 dá 4. Lembrando que são batidas duplas, tá? São batidas duplas. E aí você tem apenas uma batida na primeira hora do quarto. Se você pegar a primeira hora do quarto, ela combina. A primeira hora combina com uma batida singela ou uma batida simples, tá? Na terceira meia hora, você pega, acrescenta mais uma batida. Você tem, na segunda batida, você tem uma batida dupla, você vai bater 2 vezes. E na terceira você vai bater 2 vezes mais uma. E na realidade você tem uma batida dupla, sequenciada, com um intervalo, e depois você tem uma. Se vocês entrarem lá no link dos sinos, até o colega já mandou para o grupo, acho que foi o Leonardo, ou foi o Leandro, não sei, ele já mostrou lá para vocês a batida. Então é simples, não tem um mistério. Se você pegar aqui, se você tiver na hora, não se lembrar, 5 dividido por 2 dá 2,5, dá 2,5, ó. 2 batidas duplas e uma. 7 batidas, ou melhor, sétima meia hora do quarto. Divide 7 por 2, vai dar 3,5. Então você vai ter 3 batidas duplas e uma singela. Entendido? Então vamos adiantar a matéria. Então a gente viu que as batidas do sino, elas são uma tradição naval a ser preservada pelos responsáveis pela rotina de bordo. Vocês que vão dar serviço de oficial de serviço, fiquem atentos de cobrar a quem é o responsável para encarregado de bater o sino. Lembrando que vocês, durante o serviço, em determinadas organizações militares, vocês terão o contramestre que vai estar ali ligado com vocês. Você vai ter o cabo auxiliar e vai ter o ronda. Em algumas organizações militares você também tem o polícia, certo? Que a gente já comentou na aula passada. Então, mas o tradicional mesmo é você vai ter o contramestre, que depois de você, como oficial de serviço, depois de você, será quem vai mandar no quarto de serviço, quem vai controlar tudo, é o contramestre. Então, cobrem dele, peça ele para cumprir a rotina, para cobrar o desempenho das atividades de acordo com cada função, pedir para o cabo auxiliar executar as suas tarefas, o ronda, certo? E aí você tem, por exemplo, o exemplo da batida do sino, que está sendo explorado aqui numa questão de um concurso interno. Você pega aqui, ó, a resposta, não precisa ler mais nada, chegou aqui, fez o enunciado do quarto de hora, divide por 2. A resposta é o quê? 2 batidas duplas. E aí não tem mistério, gente. Se tiver 5 aqui, divide 5 por 2, você vai ter 2,5, vai ser 2 batidas e meia, tá? Não vamos esquecer dessa questão na prova. Vamos seguir. Então as fainas, na última aula eu cheguei, entrei nessa parte aqui. O que é faina na verdade? Faina é o trabalho, é o que se faz, é o que se desempenha durante o dia, durante o expediente em que a gente está trabalhando, tanto seja no navio, seja em organização militar de terra. São os trabalhos que vão envolver toda a gente de bordo ao mesmo tempo, ou parte dela, no caso, para um fim específico. Mas falou de faina, faina é o trabalho, tá?
Esses trabalhos eles são chamados de fainas, que se dividem em gerais, comuns, especiais ou de emergência, certo? E aí, importante guardar que em um navio de guerra, a principal faina geral é a de posto de combate. Guardem isso. Posto de combate ou postos de combate é a principal faina geral, é o principal trabalho geral, tá? E aí a gente, ao longo da explanação, da exposição de cada faina, a gente vai perceber que elas têm uma peculiaridade e que aí não vai ficar mais fácil da gente identificar. Vamos seguir. Opa, olha só, essa questão aqui foi explorada aí no concurso, né? É o que eu falei, qual é a principal faina geral? Não tem o que se discutir. Posto de combate. Então, como exemplo de fainas gerais e fainas comuns, tá? Nós temos o preparar para suspender. O navio está próximo para suspender. A tripulação e o comandante, ele manda reunir todo mundo, tira as faltas, procura saber quem está faltando. Os motores do navio já começam a ser aquecidos. Nesse momento é substituída a energia de bordo, ela passa a ser gerada pelos geradores de bordo. O navio, quando está atracado no porto, ele recebe energia de terra. Então tudo isso é uma preparação que é feita, verificadas as espias, verificadas as boias, verificadas os botes salva-vidas, entendeu? Então é um momento em que o navio está se preparando para suspender, ele vai fazer uma viagem. Então isso é uma faina geral ou uma faina comum. E aí, na sequência, preparou para suspender, não esqueçam de seguir essa sequência, suspender, ou desamarrar, ou atracar, caso o navio esteja amarrado em uma boia. Ele, consequentemente, ele não vai desatracar, ele vai suspender e vai desamarrar, ou desatracar caso ele esteja atracado no porto. Navio desatracou, suspendeu, está navegando, o que ele pode fazer? Ele pode muito bem fundear, ele vai, se naquele dia, como eu já comentei com vocês outrora, na aula passada, o comandante pode muito bem, numa determinada missão, optar em não aportar, ou seja, a não atracar o navio num determinado porto que seja a rota da sua viagem. Ele prefere que todo mundo fique a bordo e isso fundeia o navio. Então prepara para fundear. Isso geralmente quando está próximo, quando ainda não houve o pôr do sol, ainda a claridade está mais fácil de fundear. Então ele prepara para fundear, é tocado no sistema de comunicação, no fonoclama. Não esqueça que é o fonoclama, o sistema de comunicação do navio. É tocado preparar para fundear. E na sequência fundeia ou amarra, né? Ou atraca, no caso. Amarrar, você vai ter o navio amarrado a uma boia, ou atracado, pode ser atracado, esse fundear atracado seria atracado a contrabordo de outro navio, certo? Ou fundear com o próprio ferro. Navegação em águas restritas, né? Aí, nesse momento é tocado o detalhe especial para o mar. Você geralmente em navegação em águas restritas é a entrada de canal, quando o navio está chegando, por exemplo, aqui na Baía de Guanabara, geralmente os navios da Marinha tocam navegação em águas restritas, ou então num determinado trecho de um rio em que as margens são muito próximas e o navio, em qualquer momento, devido à sua capacidade de manobrabilidade restrita, e a qualquer momento ele pode, em uma manobra errada, pode vir a abalroar alguma outra embarcação, dada a diminuição do canal, o canal ser restrito, aí toca-se a navegação em águas restritas.
Temos o recebimento de munição. O navio ele carrega a sua munição, ele vai fazer algum exercício no mar e consequentemente ele vai receber munição. Lembrando que o navio também recebe material comum sobressalente, né? Ele pode estar no porto recebendo material comum ou recebendo questão de sobressalentes, caso na viagem você queime algum componente elétrico, eletrônico, ou tenha que substituir algum outro equipamento. E o material comum seria material administrativo. Então tudo isso são fainas gerais ou comum. Recebimento de mantimento normal, você vai ver que geral comum é uma coisa que é corriqueira, que não está fora, é uma coisa pré-determinada. São acontecimentos corriqueiros, ordinários, que acontecem normalmente no decorrer de uma viagem ou antes mesmo de se iniciar a viagem. Montagem ou desmontagem de toldo, por exemplo, o navio está atracado e quando ele desatraca, o navio, onde fica o porta-ló, lá na popa, geralmente os navios eles montam toldo quando chegam no porto e consequentemente quando vão suspender para a viagem eles desmontam o toldo. Temos também o içar e arriar embarcações. Isso aí é normal também, é uma coisa muito simples. Se o navio, por exemplo, não for atracar no porto e fundear, o navio manda uma equipe para fora, a equipe de mantimento, comprar pão, ou então ele quer fazer um levantamento hidrográfico num determinado canal, quer saber a profundidade, ele manda equipes fazer esse levantamento. Então, no levantamento esse que vai exigir embarcação. Aí, então, o arriar e o içar embarcações. Operações aéreas, né, decolagem e pouso de aeronaves, navios, por exemplo, da Amazônia, que fazem assistência hospitalar, eles carregam uma aeronave e essa aeronave vai servir para transportar a equipe médica para um determinado local onde não tem acesso. Então, também é uma faina geral comum. Inspeção de material em determinados compartimentos também é uma faina comum. Docagem, raspagem do casco é uma coisa que é programada, é uma coisa que se pode programar. Pintura geral também. Então não há dificuldade de se entender o que seria uma faina geral ou uma faina comum. E aí nós temos as fainas de emergência. Gente, para você entender, emergência ela não é programada. Ninguém te programa um incêndio, uma colisão, um socorro externo, um homem ao mar, entendeu? Um reboque, um abandono, um posto de abandono, uma avaria no sistema de governo do navio, um acidente com a aeronave, um recolhimento de náufrago. Nada disso é programado, ninguém se programa uma faina comum. Então não vai ser difícil de vocês entenderem e perceber, se por acaso for objeto de cobrança, se eles misturarem, perguntarem, dentre as alternativas abaixo, você indicar qual é a faina de emergência, não tenham medo. Se você olhar pelas características das fainas gerais e comuns, as fainas de emergência elas não são programadas. Olha aqui como é que foi cobrado. O navio está pronto para fazer frente ao trabalho. Esses trabalhos são chamados de fainas. Sempre aquele enunciado, né? Aí ele pergunta aqui: marque a opção correta referente às fainas de emergência. Então, faina de emergência: suspender e preparar para fundear. Esse programa. Inspeção de material e pintura também é programável. Recebimento de material, recebimento de munição, navegação em águas restritas, tudo isso é programado. Agora, se programa incêndio, colisão, beleza, pegaram o macete, tá? E nós temos também as formaturas gerais. Tá? Eles podem também misturar com as fainas gerais ou comum, mas é diferente. São formaturas que você vai ter o pessoal, em algum momento, o pessoal vai se reunir. É uma coisa também programada, mas é como se a guarnição naquele momento ela fosse se apresentar para uma autoridade, fosse comandante, resolvesse fazer uma inspeção. Então, por exemplo, de manhã é tocado parada. A parada é o quê? Todo mundo
se reúne nas suas divisões com seus encarregados para receber as ordens que foram passadas anteriormente pelo imediato, que é quem recebe as ordens do comandante e faz executar administrativamente as suas atividades. E aí ele repassa para os encarregados. Mostra, o comandante quer fazer uma mostra nos uniformes, a distribuição de faxina, geralmente a distribuição de faxina em navios é após a parada e depois do almoço, posto de continência. Posto de continência, se vocês não se lembram, não se recordam, aquele navio que eu mostrei, aquela fragata que eu mostrei, todos os oficiais ali na borda, na contraborda, ou então numa organização militar, geralmente é do pórtico, do portão principal até o local onde a autoridade vai ser recebida, se coloca, faz-se um corredor com os militares fardados, então são postos de continência, a bandeira nacional, tanto no Aissá quanto no Arriá, e concentração da tripulação. O comandante de repente manda todo mundo concentrar na popa ou na proa do navio. Então essas atividades aqui são consideradas atividades, são formaturas gerais. Tabela mestra. Eu comentei com vocês na aula passada sobre a tabela mestra, mas lembrem-se, a tabela mestra é como se você fosse uma carteira de identidade que você recebe quando você embarca no navio. Você tem uma tabelinha ali. Então, para todas as atividades, por exemplo, posto de combate, você vai saber onde é que você vai guarnecer, qual o teu setor, que balsa de salvação você vai, no caso de abandono de navio, que você vai ocupar. Então a tabela mestra, ela vai ter a tua vida ali, vai designar a tua vida, o que você vai fazer, entendeu? O cumprimento da rotina de bordo, bem como a das fainas, como já mencionado, são ordenadas pelo toque de apito. Então todas aquelas fainas ali, que nós damos as fainas gerais como comum, as fainas de emergências e as formaturas gerais, elas são tocadas no navio por apito. As fainas de emergência são ordenadas pelos respectivos sinais de alarme. Você tem um alarme específico para as fainas de emergências. Temos o próprio fonoclama, o sino ou mesmo viva voz. Alguém observou um homem, sei lá, se debatendo, o cara está tantos dias como náufrago, e alguém observa, ele vai lá, toca no fonoclama que observou, avisa no passadiço onde o pessoal está de serviço, avisa o homem ao mar. Lembrando também, a presidência das refeições a bordo do navio, nós temos três refeições em que determinadas autoridades elas presidem. As refeições dos oficiais ela é presidida pelo imediato ou por um oficial mais antigo presente. Lembrando que após iniciada uma refeição, qualquer pessoa que deseje sentar-se à mesa ou dela retirar-se, deve pedir permissão a quem a tiver presidido. Então pode ter sido imediato, você procura imediatamente saber, ou o mais antigo presente. A cortesia naval dita que ninguém deve retirar-se da mesa antes do imediato ou do oficial mais antigo presente. Lembrando também que os talheres ali você tem que observar o mais antigo, principalmente quando você estiver sentado à mesa juntamente com ele. Você tem que acompanhar a velocidade de consumo da comida, de execução da talher e garfo. Então você tem que, você não pode, a boa prática fala que quando o mais antigo ou o imediato cruzou os talheres, aí você cruza também e para de comer naquele momento. É a questão de cortesia naval. Lembrando que as refeições dos suboficiais, aí é outro grupo, e sargentos, né? Eles são presididos pelo mestre do navio. Então, o mestre do navio é quem preside as refeições dos suboficiais e sargentos. E a dos cabos e marinheiros são, por seu turno, presidida pelo mestre d'armas. Então, nós temos o mestre d'armas presidindo as refeições do cabos e marinheiro, nós temos o mestre do navio presidindo a dos suboficiais e sargentos, e nós temos o imediato ou um oficial mais antigo presidindo as refeições
dos oficiais. Aí nós temos uma questãozinha aí, né? Fácil, não tem mistério. Ele vai perguntar quem preside a dos oficiais, quem preside a dos suboficiais sargento e quem preside a do cabos e marinheiro. No caso aqui, quem preside as refeições dos cabos e marinheiros, eu não citei agora e não vou falar para vocês. Gente, cerimonial de bordo. Saudar o pavilhão. O pavilhão é a bandeira nacional. Então, gente, faz parte do cerimonial saudar com a continência o pavilhão nacional, que é arriado e arvorado na popa. Lembram-se? Quando o navio está no porto. O navio está no porto, o pavilhão nacional é arvorado, ou seja, ele é içado, ele permanece içado ali das 8 horas até o pôr do sol, na popa. E isto se faz ao entrar a bordo pela primeira vez e ao sair pela última vez. Lembram-se que vocês se lembram de que eu bati continência, fazendo exemplo para vocês? Então, se liguem quando entrarem a primeira vez e saírem pela última vez. Saudem o pavilhão nacional no navio que fica na popa, no porto, e nas organizações militares, que é onde vocês servirão, geralmente fica próximo do portão principal. Saudar o comandante, lógico, o comandante, lembram-se, o comandante não faz parte da tripulação, o comandante ele fica isento, o comandante tem um olhar, ele olha do navio para fora, quem administra o navio, quem olha o navio internamente, administrativamente é o imediato, então o imediato recebe as ordens do comandante e as repassa para os demais oficiais, os chefes de departamento. Então, quando em viagem, é costume os oficiais saudarem o comandante na câmara. Lembrem-se da câmara? A câmara é o alojamento do comandante. Então, toda vez que se falar de câmara, lembrem-se, nós estamos falando de um compartimento onde se aloja o comandante. Então, em viagem, pela manhã, você vai saudar o comandante. E à noite, a saudação é feita após o cerimonial do arriar a bandeira. Correto? Guardemos isso. Quando no porto, os oficiais formam para receber o comandante. Todos os oficiais a bordo estão a bordo. Geralmente o comandante, o mais antigo, é o último a chegar. Então não procurem chegar antes do comandante, tá? Então, no porto, o navio, quando está no porto, os oficiais formam para receber o comandante, cumprindo o cerimonial de recepção. E da mesma maneira, eles formam quando ele se retira de bordo, no cerimonial de despedida. O pessoal manda tocar, geralmente o comandante avisa ao imediato, olha, daqui a 5 minutos eu estou saindo. Ele avisa os oficiais e os oficiais vão formar para se despedirem. Lembrando que se algum oficial chegar após o comandante, deve saudá-lo na câmara, bem como ao imediato. Então, chegou depois, não esqueçam de dar o bom dia para o comandante na câmara e ao imediato. Saudar o imediato. Acontece a mesma coisa do comandante. Ao entrar e ao retirar-se de bordo, os oficiais saúdam o imediato. Costume em viagem, então em viagem, os oficiais cumprimentam da mesma forma que cumprimentam o comandante, pela manhã, e também após o cerimonial à bandeira. E a saudação entre militares, gente, muito importante. Os militares, eles saúdam por meio da continência. A continência é a saudação do militar universal, tá? Todo mundo. É uma reminiscência do antigo costume que tinham os combatentes medievais quando vestidos com as suas armaduras ao serem inspecionados por um superior, de levar a mão à têmpora direita para suspender a viseira, permitindo a sua identificação. Então a saudação universal do militar é a continência. Lembrando que a continência é uma atitude militar de grande relevância, tá? E é um ícone da tradição e costumes navais. Ela constitui prova de respeito e cortesia que o militar é obrigado a prestar ao superior hierárquico, até não podendo esse superior dispensá-la. A gente vai ver que existe algumas situações em que a continência ela pode ser dispensada, tá? Opa, me perdi aqui. Me perdi não. Então, vamos lá.
salvo nas ocasiões previstas no cerimonial da Marinha, tais como, então, quando é que eu posso dispensar a continência? Quando você estiver fazendo faina ou serviço, desde que não possa ser interrompido, tá? Em posto de combate, não se bate continência, praticando esporte, sentado à mesa do rancho, remando, dirigindo viaturas, militar de sentinela, quando estiver armado de fuzil ou outra arma que o impossibilite de movimentar a mão direita, fazendo parte de tropa armada, em posto de continência e na parada. Então esses são as situações em que não se é obrigado a bater a continência. Faina ou serviço, que não possa ser interrompido, em posto de combate, praticando esportes, sentado à mesa do rancho, remando, dirigindo viaturas, militar de sentinela armado de fuzil ou outra arma, né, que impossibilite o movimento com a mão direita, fazendo parte de tropa armada, em posto de continência e parada. A continência individual ela deve ser exigida e a sua retribuição pelo mais antigo é obrigatória. Então lembrem-se de que vocês como oficiais vão ter os seus subordinados. Se você cruzar com um subordinado e ele bater a continência com vocês, vocês são obrigados a responderem imediatamente também com a continência. A continência ela é individual e é prestada pelo militar fardado, tá? Lembrem-se, porque não deverá ser executada quando esse estiver em trajes civis. Então você quando estiver com trajes civis, você não pode bater a continência. Nesse caso, o que acontece? A saudação ela é realizada com um cumprimento verbal, de acordo com as convenções sociais. Dá um bom dia, certo? Saudação com a espada. Gente, a saudação com a espada é uma antiga saudação, um gesto de abatê-la. Ela é uma tradição naval. Ela não é uma tradição naval, mas ela é uma tradição militar, tá? O pessoal da Marinha, contudo, faz uso da espada em algumas cerimônias a bordo e em formaturas em terra. Por exemplo, você tem cruzamento que é feito com oficiais batendo espada, você faz um corredor, inclusive é muito bonito. Aí vocês quando forem, eu sugiro que vocês quando se casarem, quando forem oficiais e for se casar com outro oficial ou quem quer que seja, vocês convidem colegas seus para cruzar espadas, tá? Cerimonial à bandeira. Em contato com terra, atracados, fundeados ou amarrados, os navios da Marinha do Brasil, eles arvoram a bandeira nacional no pau da bandeira, na popa, lembram? Na popa, falou que a bandeira do Brasil está na popa, significa que o navio está atracado. Por quê? Porque quando ele desatraca imediatamente, em ato contínuo, a bandeira nacional, ela é arriada da popa e içada no mastro principal que fica meio navio. Eu mostrei na aula passada. Ao suspenderem, no instante em que é desencapelada a última espia ou o ferro arranca ou é largado, o arguinel da boia, o arguinel é tipo um V, em que a boia sustenta uma amarra do navio que facilita para se identificar onde a amarra está, onde o ferro está encravado na terra. Então você consegue localizar. Então ela é arriada na popa e içada em movimentos contíguos no mastro de combate. Opa, mais uma novidade, eu falei mastro principal, mas ele também recebe o nome de mastro de combate. O importante é lembrar, o navio desatracou, o navio vai ligar as máquinas para se deslocar, a bandeira ela sai da popa e vai para o mastro de combate, mas de forma que nunca deixa de estar içado, o pavilhão nacional. Nesse momento não tem cerimonial, é um ato contínuo, quem arriou da popa e içou no mastro de combate, no mastro principal, ou vice-versa, quando o navio está saindo, está atracando, está deixando de navegar, atraca, a bandeira é arriada do mastro principal, o mastro de combate, e vai içada na popa. A bandeira do cruzeiro, que é alvorada no pau do jeque,
Cuidado com esse nomezinho, é chato. Pau do Jack. Não é pau do jegue não, tá? Acompanha os movimentos da bandeira nacional na popa. Então a bandeira do cruzeiro também acompanha os mesmos movimentos. Ou seja, é içada e arriada junto com esta. O pavilhão é içado às 8 horas da manhã e arriado exatamente na hora do pôr do sol. O cerimonial consta o quê? De 7 vivas de apitos, tá? Você tem 7 vivas de apito se vocês tiverem curiosidades. Como na prova ninguém vai tocar apito para vocês responderem as questões, mas se tiverem curiosidades, entrem lá naquele link que eu vos passei e cliquem lá que vocês vão ver as 7 vivas de apito, apito marinheiro e das continências de todo o pessoal. Durante o cerimonial a bandeira, lembrando, é vedada a entrada ou a saída de pessoas e veículos na organização militar, e aí aqui já é para o pessoal de terra que o realiza, né? Salvo se localizada próxima à via pública, lógico, bom senso, né? Quando a interrupção do trânsito deve ocorrer, com o mínimo de prejuízo possível ao tráfego de pessoas e veículos, entre o segundo sinal e o término do cerimonial. Bandeira meio pau. Gente, os navios da Marinha não se usa as denominações de mastros, tá? De bandeira, nem do jeque. A nomenclatura correta é nomeá-los o pau da bandeira e o pau do jeque. Por isso que eu mandei vocês terem cuidado, tá? É pau da bandeira, tá? E pau do jeque. Então não existem mastros, apesar de que a gente já se referiu a mastro. Mastro da bandeira, não, é pau da bandeira. Mastro do jeque, não, é pau do jeque, tá? Lembrem-se, então, nos navios da Marinha não se usa essas denominações de mastro, é pau da bandeira ou pau do jeque. O termo bandeira meio pau, vamos lá. Bandeira meio pau, gente, não é difícil de entender. Você, às vezes, o presidente decreta luto aí de 3 dias. Então, é uma expressão que corresponde à bandeira nacional içada a meio mastro, tá? Então, você tem a bandeira içada a meio mastro. Vamos lá, saudação entre navios mercantes. Gente, toda vez que os navios, ao cruzar pelo outro, você tem a saudação. Então, o navio mercante que passa ao largo de um navio de guerra, tá? Ele o cumprimentam, amando sua bandeira nacional, fazendo de guerra um mesmo, como resposta. O mercante içará novamente a sua bandeira depois que o de guerra o fizer. Então são movimentos: arriar e içar a bandeira. Cruzou um pelo outro, navio mercante obrigatoriamente faz primeiro, navio de guerra em seguida executa o seu movimento. Então são movimentos que são feitos quando o navio mercante cruza por um de guerra. Quando um de guerra cruza por um de guerra, você tem um apito que é utilizado para o cumprimento de ambos os navios. Geralmente é o navio que vem o navio mais moderno que faz a saudação, tá? Mas isso é detalhe. O importante é saber que existe a saudação entre navios, o navio mercante e o navio de guerra, tá? E entre navios de guerra. A maior parte das fragatas e navios menores eram armados com uma bateria de 7 canhões. Então, os navios de guerra eram armados com uma bateria de 7 canhões em cada borda. A princípio, uma salva de 7 tiros, então, salva de 7 tiros, era a salva nacional britânica. As baterias de terra, no entanto, deveriam responder às salvas do navio na razão de 3 tiros para cada tiro de bordo. Então você tem baterias, a saudação com canhões ela é feita com salva, certo? Você tem os navios e você tem as baterias de terra. Então existe essa relação entre salvas de tiros. Então uma salva de 7 tiros era a salva nacional britânica. As baterias de terra, no entanto, deveriam responder às salvas dos navios em razão de 3 tiros para cada tiro de bordo. Vamos imaginar que na Batalha Naval do Riachuelo, aquelas
aqueles fortes, aquelas fortificações, se por acaso a gente tivesse em tempo de paz e o navio brasileiro fizesse uma saudação com canhão, eles, consequentemente, lá iriam responder, tá? Nessa razão aí, de 3 tiros para cada tiro de bordo. Ou seja, se a salva dos navios são de 7 canhões, ou seja, 7 tiros, consequentemente, as salvas de resposta das baterias de terra serão de 21. Assim, a máxima salva de bordo, 7 tiros, era respondida pela maior salva de terra, 21 tiros. Então, salva de bordo, relação entre salva de bordo e salva de terra, das baterias de terra, é de 7 para 3. Com o progresso da indústria de armas e principalmente da produção da pólvora, você tem então a máxima salva de bordo 7 e a máxima de terra, de bateria de terra, são 21, devido à razão de 3 para 1 ou vice-versa. O número de tiros, depois que a salva se transformou num costume, chegou aos nossos dias consagrado no cerimonial naval. 21 salvas é o máximo que se usa. Mas por que 21? É porque além do costume acima, esse número é múltiplo de 3. A explicação é que os números 3, 5 e 7 sempre tiveram significado místicos. E aí não me perguntem por quê, tá? Mas entendo apenas que o número que as 21 salvas é o máximo que se usa. O intervalo das salvas festivas é de 5 segundos entre os navios e outro. Então, havia um velho costume na Marinha Antiga que ainda hoje os oficiais safos usam para a contagem dos 5 segundos regulamentares. Que é aquele, o cara dá um tiro, dá uma salva, e aí ele conta para ele, geralmente quando não tem relógio, eles não tinham relógios, ele contavam: teco, teleco, teco, pepinos não são bonecos. Fogo, 1, teco, teleco, tecos, pepinos não são bonecos. Fogo, 2, até o máximo de 7. E aí essa expressão teco, teleco, teco, pepino não são bonecos, se você contar, vai dar exatamente 5 segundos. Postos de continência. Dispor a guarnição, eu já mostrei isso aqui, tá? Dispor a guarnição pelas vergas dos navios escola, a vela, veio até nossos dias com a denominação de postos de continência. Em todos os navios da Marinha, os postos de continência são atendidos com toda a guarnição, distribuída pela borda do navio, no bordo por onde vai passar a autoridade a saudar, numa demonstração de respeito. Lembra-se desse? Consequentemente, tem um navio passando por aqui, com uma autoridade, certo? E os militares aqui em postos de continência, tá? Vivas. Ainda permanece em nossa marinha o hábito de vivas. É uma repetição de antiga forma de continência e saudação à autoridade que passa perto do navio, sempre que o fato for antecipado e devidamente anunciado, tá? A guarnição, quando em postos de continência, há um sinal leve, ou melhor, há um sinal, leva o boné ao peito do lado esquerdo com a mão. Nunca fiz isso, tá, gente? E ao sinal de salva de apito 7 vezes, estende a mão com o boné para o alto, à direita, e dá os vivas correspondentes, tá? Então, os vivas acontecem nos postos de continência, em que o militar procede dessa forma. Há um sinal, leva o boné ao peito do lado direito, com a mão direita, e ao sinal de salvas do apito 7 vezes, estende a mão com o boné para o alto, à direita, e dá as vivas correspondentes. Vivas de apito. Permanece no cerimonial da bandeira o costume dos 7 vivas, pelo apito do marinheiro. Gente, quem tiver curiosidade, vão lá que vocês vão ver as 7 vivas de apito, tá? Durante o içal ou arriar da bandeira, o mestre ou o contramestre, liguem-se, isso é importante, vocês vão dar serviços de oficial de serviço, tá?
Dependendo da ocasião, faz soar 7 vezes o apito, correspondendo aos 7 vivas, que é a maior saudação por apito. Embora os tiros de salva tenham passado para 21, os vivas de apito eles permaneceram em 7, com uma honra máxima. Então a honra máxima